Dosagem de vitamina. Muitas pessoas acham que é desnecessário dosar suas vitaminas. Mas é aí que se enganam, porque as vitaminas, elas são bases para a produção de hormônios. Elas são base para a produção de enzimas. Elas são bases para a manutenção das células. E subindo um pouco acima do coração, nós chegamos a uma glândula muito famosa, que tem gerado dor de cabeça para muitas pessoas, a tal da tireoide. No vídeo de hoje vamos conversar sobre os tipos de exame de sangue e as suas finalidades. Eu sei que vocês gostam de um vídeo falando sobre exame de sangue, vocês têm essas curiosidades, então bora lá! E aí pessoal, bem-vindos novamente ao meu canal, eu sou a Vivi, sou biomédica, mestre em Fisiologia Humana e doutoranda em Naturopatia, e é um prazer estar novamente aqui com vocês, falando sobre mais um assunto relacionado à área da saúde. Hoje, vamos voltar para a parte do laboratório. Vamos dar uma olhada novamente nos exames de sangue. Aqueles mais comuns, né? Para que serve tal exame? Para que o médico me pediu aquele exame? Eu sei que vocês têm essas dúvidas, então vamos falar aqui sobre a maioria. Não tem como abordar todos, são vários exames. Mas eu vou juntá-los em certos grupos e aí nós vamos conversando sobre eles, tá? Já quero pedir que se você ainda não é inscrito aqui no canal, está aqui de passagem, andando pelas vias, pelas ruas do YouTube e encontrou aqui o canal, gostou desse vídeo, já clica no botão de inscreva-se e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo que vai ao ar aqui no canal. Claro, mais adiante, e se assim desejar, nós temos também o canal de membros, onde eu estou um pouquinho mais próxima de vocês. E vamos focar agora em 2025 em mais vídeos lá para o clube de membros. Mas vamos falar sobre o assunto do vídeo. Existem diversos tipos de exames de sangue e cada exame de sangue vai ter a sua finalidade. Claro que, mesmo cada tipo de exame, nós temos alguma ligação, né, que faz com que eles pertençam a um grupo. Por exemplo, colesterol total, HDL, LDL, VLDL e triglicerídeos vão pertencer à parte da pesquisa de como estão os lipídios no seu corpo. Né? Lipídio é gordura, então a parte da gordura. Todos esses vão englobar principalmente, tá? Geralmente são esses. Mas eu já quero que você comece a entender que sim, os exames, embora sejam individuais, eles podem ser reunidos em certos grupos para que também o médico consiga entender o que aquele resultado está querendo indicar sobre a sua saúde, sobre a saúde do paciente e do médico em questão. Bom, entre tantos exames de sangue, eu entendo que os mais comuns sejam aqueles que eu vejo toda hora lá no laboratório, sejam aqueles que vocês me pedem aqui, aqueles que vocês olham e dizem, meu Deus, para que pedir tanto esse? Para que serve, né? Então, hemograma e plaquetas tem uma finalidade muito ampla, tá? Hemograma e plaquetas, até muitas vezes eles são subestimados, tá? Eles não servem apenas para anemia, não servem apenas para coagulação. A plaqueta está sim junto, ligada à parte da coagulação. O hemograma, a série vermelha, está sim ligada com a parte da anemia, onde nós conseguimos ver a produção dos eritrócitos, das hemácias, né, as células vermelhas, como está o transporte da hemoglobina, que é essencial para o transporte de oxigênio no nosso corpo, as trocas gasosas, mas não é só para isso. Né? Dentro do hemograma nós temos a série branca, que é a análise das nossas células de defesa. Então, os nossos segmentados, os nossos monócitos, os nossos eosinófilos, os nossos linfócitos, os leucócitos totais, eles são mais voltados para a parte da imunidade. E quando eu digo imunidade, a imunidade é referente a qualquer tipo de micro-organismo, né? Muitas pessoas dizem, tá, mas se o vírus eu vejo ali nos leucócitos, então a bactéria eu vejo aonde? Também é possível, através do hemograma, o médico saber se você tem uma infecção e qual é a origem dessa infecção. Essa infecção ela é viral, ela é bacteriana? Lá no hemograma estará descrito. Através da alteração de determinadas células, vai ter essa diferenciação. Outro grupo de exames que ajudam no entendimento da saúde, que tem sido muito pedido, tá? Principalmente depois de 2020, do que a gente viveu, são os testes do coagulograma. Então, tempo de protrombina, tempo de tromboplastina parcial ativada, fibrinogênio, dedímero, que esse deve ser conhecido de vários por aí,
Então, todos esses exames, tá, eles compõem o que nós chamamos de coagulograma, que é a investigação dos fatores de coagulação. E por que eu falei antes da questão das plaquetas, né? Porque para a coagulação não é apenas a plaqueta que vai funcionar. Sim, precisa ter um número ideal de plaquetas. Quem tem plaquetas abaixo vai ter uma dificuldade de coagulação. Quem tem plaquetas muito acima vai ter uma facilidade de produzir trombo. Mas não são só as plaquetas. As plaquetas, elas têm uma atração entre si. Quando elas se unem, uma atrai a outra, mas precisa também dos fatores de coagulação para fazer o coágulo, para depois dissolver esse coágulo. Tá? Nosso corpo, ele gerencia muito bem. Se ele estiver saudável, ele gerencia muito bem todos os compartimentos, todos os sistemas. Então, há necessidade de investigarmos também isso. Alguns pacientes, por exemplo, começam a ter investigação da sua coagulação quando estão com plaquetas altas ou plaquetas baixas. Porque isso interessa para o médico saber se esse paciente vai ter, sim, uma probabilidade maior de ter trombos ou de ter hemorragias. E é através desse exame também que nós conseguimos ver isso. Então é muito importante. E isso é tão importante porque, veja bem, pacientes que têm problemas hepáticos, problemas de fígado, eles vão ter, possivelmente, não é uma regra, tá? Possivelmente eles vão ter uma alteração em algum momento da sua vida no coagulograma. Porque os fatores de coagulação, alguns deles são produzidos no fígado. E se tem uma pessoa com cirrose, se tem uma pessoa com hepatite, né, que já passou por hepatite, que está com algum problema do fígado, né, uma pessoa que também bebe muito, ainda não desenvolveu a cirrose, mas bebe muito, ela pode sim ter alguma alteração no seu exame de coagulação. Então, para pacientes que têm algum problema prévio de fígado, muitas vezes os médicos acham interessante pedir esse exame da coagulação também. E sem contar, claro, pessoas que vão passar por cirurgia. Precisa ter, tá? Precisa ter os exames o mais normal possível, ou também que o médico saiba para que, caso haja uma intercorrência, ele consiga tomar a atitude certa no momento certo. Bom, e vamos para alguns outros exames que geralmente são solicitados. Creatinina e ureia, para a função renal, para filtração, para entender se o seu corpo está conseguindo eliminar algumas impurezas. Quando eu falei de fígado anteriormente, lembrei do quarteto fantástico, TGO, TGP, fosfatase alcalina e gama-GT, o quarteto fantástico da função hepática. Gama-GT sendo a mais focada nessa função hepática, né? Fosfatase alcalina, por exemplo, ela pode também indicar alguma situação nos ossos, mas esse quarteto fantástico, ele dá uma visão geral de como está a função hepática. E também muscular, né? O TGP e a gama-GT mais focada no fígado, o TGO mais a nível muscular. Então, pessoas que fazem academia, por exemplo, um treino muito pesado, pode ter uma elevação de TGO, pode ter uma elevação de TGP, porque esses marcadores também estão nas células musculares, né? Alguns em maior concentração, outros em menos, mas temos aí, quando tem lesão, tem a liberação desses marcadores. Por isso que é tão interessante e importante você não fazer exercícios físicos pesados antes de ir coletar sangue. E agora vamos subir um pouquinho do fígado para a região do coração. Ali no coração nós temos o trio fantástico, então, CK, CKMB e troponina. Esses exames geralmente são solicitados para pacientes que estão apresentando sintomas de infarto. Porque os três juntos, eles dão uma visão da dimensão de algum possível estrago que esteja acontecendo. A troponina, o CKMB, eles são mais direcionados para o coração. Já a CK total, ela também está presente na musculatura. Essas elevações desses marcadores, eles podem significar várias coisas, mas geralmente, então, esse trio fantástico é a nível de coração. Existem outros exames também a nível de coração que são bem solicitados para pacientes com insuficiência cardíaca, para quem tem insuficiência renal também tem outros lá na linha do rim. E subindo um pouco acima do coração, nós chegamos a uma glândula muito famosa que tem gerado dor de cabeça para muitas pessoas, a tal da tireoide. Quantas pessoas nós vemos com alteração na tireoide, nessa preocupação e nódulo na tireoide e os exames alterados e hipotireoidismo e tireoidite de Hashimoto e hipertireoidismo, são vários os quadros que preocupam a tireoide. E junto com a solicitação dos exames da tireoide, eu quero unir todos os exames hormonais, tá? Então ali para tireoide, sim, nós vamos ter TSH, T4, T3 livre, T4 livre, T3 reverso,
Então, nós temos aí uma quantidade de exames, né? Nós temos também a dosagem dos anticorpos, antitireoglobulina, para ver se tem alguma doença autoimune destruindo essa tireoide. Vários são os exames para a tireoide. Vamos migrar lá para a questão hormonal feminina da reprodução. Então, nós temos dosagem de LH, FSH, estrogênio, progesterona, entre vários outros. Tá? Para os homens, a saúde reprodutiva masculina. Então, nós temos a testosterona livre, testosterona total, dihidrotestosterona e mais uns diversos nomes de outros precursores da testosterona que nós podemos ir dosando. E muitas vezes o problema não está só na produção final da testosterona, não está na produção final do hormônio, mas está naquela produção do precursor anterior. Então isso também nós temos como dosar. Existem vários, eu poderia ficar aqui um dia inteiro falando com vocês sobre as finalidades dos exames, mas quis focar mais nos principais, que é aquele conhecido como exame de rotina, né? Aqueles que todo mundo parece que ganha aquele exame para fazer. São esses mais. Nós temos outros hormônios ainda que gerenciam o corpo, toda a saúde, né? Porque a função hormonal, a função endócrina, ela é muito importante. Né? Por exemplo, a insulina, né? Não falei da glicose, olha só, lembrei da insulina agora como hormônio da questão da função digestiva, né? Da alimentação, do controle glicêmico, e lembrei que eu não falei da glicose. A glicose, hemoglobina glicada, dosagem de insulina. Esse trio fantástico também dá uma ideia sobre a possibilidade de ter diabetes ou não, o famoso, aquele que preocupa muitas pessoas. Então veja que importante fazer o exame de sangue. Todos têm uma finalidade, então não é olhar para o exame e dizer, o médico deve ter, não tinha nada para fazer e resolveu pedir esse exame. Não é bem assim. Se o médico pediu esse exame, alguma ideia de que esse exame pode dar uma visão ou excluir um diagnóstico ou até mesmo comprovar um diagnóstico é grande. Por exemplo, dosagens de vitamina. E aqui já para encerrar esse vídeo, senão nós vamos nos estender demais. Dosagem de vitamina. Muitas pessoas acham que é desnecessário dosar suas vitaminas. Mas é aí que se enganam, porque as vitaminas, elas são bases para a produção de hormônios. Elas são base para a produção de enzimas. Elas são bases para a manutenção das células. E se não tem isso, se não tem lá a base bem boa, se os níveis de vitamina e mineral não estiver bom, lá em cima a produção não vai ser certa. Não vai ser adequada para o seu corpo, para a demanda do seu corpo. E aí vai dar problema. Em algum momento vai dar problema. Então, muitas vezes, o problema lá do seu cansaço, o problema da falta de produção de algum hormônio, de alguma enzima que você tenha, pode estar ligada com uma vitamina que esteja baixa, ou a falta de um mineral. Então, é muito, muito importante você entender isso. Todo exame tem uma finalidade. Eles não são das vozes da cabeça de ninguém, tá? Sempre tem uma finalidade e deve ser importante fazer de tempos em tempos. Não precisa viver no médico. Viver no médico nem é saudável, a não ser que você tenha que fazer um acompanhamento, mas senão não é saudável psicologicamente falando. Mas também nós não podemos negligenciar a nossa saúde. E eu quero que vocês comecem a entender que exame de sangue não é um bicho de 7 cabeças. Tem muita gente que não gosta da agulha, não gosta de coleta, não gosta disso, não gosta daquilo, mas deve entender que mesmo não gostando, tem coisas que nós temos que fazer, porque é pro nosso bem. Então, fiquem com esse vídeo, com essas informações. Espero que vocês tenham gostado e espero vê-los no próximo vídeo, se Deus quiser.